Cumprimentamos a todos nossos queridos e amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na aula de número 12, aula extra, que traz a continuação da aula que traz como tema a nuvem de glória. A lição de número 12, nós iremos estudar o tópico de número 3, que vai tratar algumas lições para hoje. Subtópico 1. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Deus usa coisas visíveis para experimentar verdades espirituais. Aquela nuvem era especial, pois não obedecia às leis da natureza criada por ele, ok? Tinha a característica de uma nuvem comum, mas não era comum. Ele usou a imagem de elementos físicos para manifestar a sua glória. Aí nós temos no subtópico 2, a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. O Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo. Então, veja o que diz o texto. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Subtópico 3. A nuvem não é estática. Deus não é inerte, estático. Ele é o ser que gera vida em abundância. João 10:10. E hoje estamos estudando mais uma aula que continua a aula postada no YouTube. E hoje o nosso texto está com base em Números, capítulo 9, versículo 15 em diante. Então, nós temos que estudar a nuvem da glória, como diz o texto da nossa lição. Então, ora ficava pouco tempo, ora, certo? Ficava muito tempo, certo? O que é isso? É que a nuvem, às vezes, ficava só uma noite. E o povo de Israel tinha que estar apercebido, principalmente quando Moisés dizia para o povo, olha, pegue toda a sua bagagem, não monta não, que Deus já ordenou que a nuvem vai de manhã cedo caminhar. Glória a Deus. E era assim, meus irmãos. Tudo isso a gente vai ver hoje. Esse tempo que a nuvem ficava e o povo de Israel tinha que obedecer o trajeto, o percurso que a nuvem fazia. Então, a nuvem às vezes ficava parada à noite, como luz, e o povo de Israel ficava parado ali, porque a nuvem não saía do lugar. Então era momento de preparar o quê? Uma construção do tabernáculo, porque ele era móvel. Então aonde a nuvem estava, o tabernáculo tinha que estar. Então a nuvem e o tabernáculo tornavam-se um só elemento. Então, se a nuvem partisse de manhãzinha cedo, o povo também tinha que partir. Então dependia da nuvem, glória a Deus. Tudo dependia da nuvem, porque a nuvem expressava a vontade absoluta de Deus. Por quê? Porque de manhã, quando a nuvem saía de manhã cedo, passou só a noite, então Deus está provando ali os precipitados. Todos os precipitados são provados quando Deus, ele coloca pouco tempo, deixou a nuvem pouco tempo. Então aqui os precipitados são provados. E quando Deus coloca muito tempo, ou seja, a nuvem vai demorar em cima do tabernáculo, então Deus vai provar os desesperados, ansiosos. Esse tempo não passa, esse relógio não passa. Então, Deus vai provar os precipitados, isto é, os ansiosos. Às vezes a nuvem demorava anos e anos. Para provar quem? O mundano. Como a nuvem passava anos e anos, acontecia, a nuvem passava muitos anos sem sair do canto. Então, isso está na Bíblia. Então, o povo, você tem que ler Números capítulo 9. Está lá o texto dizendo que ela passava o quê? Uma noite, de manhã saía. Ela passava o quê? Um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano. Então, leia lá o texto, tá bom? Capítulo 9 de Números. Então, às vezes,
ela demorava, passava um ano, para provar aqueles que estavam amando o mundo. Igual a mulher de Ló, ela olhou para trás, amou o mundo. Então Deus prova quando a nuvem fica muito tempo sobre o tabernáculo. Então a nuvem da presença de Deus, ela representa quem? O Espírito Santo. Ela representa a presença de Deus. Vamos já fazer desenho. Ela representa a vontade absoluta de Deus na nossa vida, ok? Então agora nós vamos ver o seguinte. Desde a saída do Egito, certo? Vindo pelo Mar Vermelho, indo até o Monte Sinai, e aqui foi o percurso da nuvem subindo, ó, a nuvem ficou aqui, glória a Deus. A nuvem estava no primeiro nível, depois ela ficou no segundo nível. Então vamos ver o que é que vai acontecer, qual o propósito da nuvem estar no segundo nível. Tem uma revelação, já já a gente vai responder. Qual é a revelação? Glória a Deus. Nós vamos ver a revelação quando o povo está no pé do monte, quando Deus pede para o povo subir, para se encontrar com a nuvem. O povo não sobe. Com isso, Deus ele para e pensa, já que o povo não quis subir, então eu vou descer. Então a nuvem desceu aonde? Tabernáculo de Moisés. A nuvem agora ficará no lugar santíssimo, que é um tipo do monte. Então a nuvem ficou no mesmo nível, mais uma vez, que o povo estava aqui no deserto. A nuvem ficou no mesmo nível quando ela desceu para o tabernáculo de Moisés, uma vez que o povo não quis subir. Isto se chama graça, um favor imerecido. O povo não merecia que a nuvem descesse. O povo não merecia que a nuvem descesse novamente, mas Deus mesmo assim desceu ao nível dos homens. A encarnação de Cristo aqui na Arca da Aliança, com a glória, a presença de Deus. Então veja, quando o povo saiu do Egito, nós temos o quê? Os inimigos. Os inimigos do povo de Israel, os egípcios, a nuvem da manifestação da glória de Deus, ela era uma só, mas só que ela dividia-se como juízo para os inimigos, certo? Ela trazia escuridão, certo? Ficava negro para o lado dos inimigos, não tinha luz. Isso é uma coisa maravilhosa, viu? Mas ela também, a mesma nuvem, ela tornava-se uma lâmpada para quem? Para o povo de Israel. Glória a Deus. Que ia adiante, a nuvem ia adiante. Então vejamos, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Uma mesma nuvem trazendo o quê? Juízo para os inimigos, mas bênção para o povo de Israel. Então, os inimigos vieram lá atrás, mas eles estavam muito perto, viu? Se vocês verem o texto, eles estavam muito perto aqui, mais ou menos 4 metros, muito perto, ou 5 metros. Irmãos, por que eles não alcançaram, se já estava bem pertinho deles, 4, 5 metros? Porque a nuvem do lado de cá, eles não conseguiam enxergar o povo de Israel. Ele estava bem pertinho, mas eles não viam o povo de Israel. A questão aqui era para trazer o que? Escuridão para eles não conseguirem ver o povo de Israel. Então a nuvem, ela é só glória para o povo, mas ela é juízo para quem não quer saber de Deus. Então veja aí, a nuvem, ela se tornava escura para os inimigos. Os inimigos não viam absolutamente nada por causa da nuvem. Glória a Deus. Então, já para o povo de Israel,
havia uma claridade, enquanto para os inimigos uma escuridão. Escuridão para o lado dos inimigos e uma claridade para o lado do povo de Israel. Então, havia uma comunhão entre a nuvem com o povo. E esta comunhão, a nuvem vai trazer o povo, porque aonde a nuvem vai, o povo vai atrás. Então a nuvem vai estar aqui, querendo que o mesmo povo que estava aqui no térreo, na parte térrea, que teve comunhão com a nuvem, a mesma nuvem vai chamar o povo para estar lá em cima, para falar com Deus. Primeiro, segundo e terceiro. Isso aqui eram termos marcados em dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então no terceiro dia o povo chegava aqui. O que é isso, meus irmãos? Primeiro, segundo, terceiro céu. Paulo disse, eu fui até o terceiro céu. Então Deus quer que você chegue aqui, Então, a nossa caminhada com Cristo, nosso conhecimento, o recebimento das revelações de Deus, da palavra de Deus, então é chegar aonde? No lugar santíssimo. Esse lugar onde está a nuvem. Paulo pregou no terceiro andar. Então o nível que você deve estar, e tem que procurar estar, é o nível do cume do monte. Aonde você vai ver como Deus vê. É aonde você vai sentir o que Deus sente. É o que Deus quer para você. Deus quer que você suba e lá tenha a experiência da visão de Deus, das revelações de Deus. É lá no cume do monte que Deus vai entregar a sua palavra, a sua revelação a Moisés. E assim, Paulo foi até o terceiro céu receber as revelações. Quando você for pregar, o seu nível da mensagem tem que estar no terceiro nível. A razão das aulas extras é para nós irmos até o terceiro nível. É para nós adquirirmos o conhecimento no terceiro nível. Muitos só querem estar no primeiro nível. Outros vêm até o segundo nível. Mas tem gente querendo estar no terceiro nível. Eu tenho o básico, o médio e o nível alto. Ok? Então eu tenho a teologia. Eu tenho o bacharel. Então eu tenho o doutorado. Então a parte de cima do mestrado, aonde está no topo, aonde nós conseguimos receber o miolo da revelação. É onde Deus fala cara a cara, é onde Deus fala olho no olho, bafo no bafo. É onde Deus revela os mistérios da palavra. Glória a Deus. Você tem que subir ao segundo, primeiro nível, ao segundo nível da revelação. Quando nós estamos no primeiro nível da revelação, nós temos o quê? Perseguidores. Até mesmo alguns irmãos que estão conosco, eles estão nos perseguindo. Então é o nível da perseguição, mas é onde também nós temos vitória, porque a nuvem não vai deixar nós só. Nós temos que estar debaixo da nuvem. Mesmo na perseguição dos inimigos, nós estamos cobertos com a glória de Deus. O primeiro nível é o nível da perseguição. Quando nós chegarmos aqui, nós vamos olhar o passado, o presente e o futuro dos nossos inimigos. É aqui que Deus revela a sua parte mais íntima do interior. É onde Jesus disse, entra no teu quarto, sozinho, particular com Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos, nós temos que chegar ao patamar mais alto, aonde nós se identificamos com aquilo que nós fomos chamados. Todos nós se identificamos com alguém na caminhada cristã. Todos nós sabemos que nós estudamos e aprendemos com alguém. Paulo aprendeu com Gamaliel, isto antes de se converter. Mas depois, quem ganhou ele para Jesus? Jesus disse o que para Saulo? Vai ter um certo Ananias. O Ananias foi o pai da fé de Paulo.
Então sempre vai haver um homem cheio do Espírito Santo que vai nos ensinar a palavra. Então nós temos um referencial nesta vida. Nós vamos sempre ter alguém para nos auxiliar a chegar no terceiro céu. Glória a Deus. Por isso que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Só Ele pode chegar no lugar aonde ninguém pôde chegar. Mas também pode elevar aqueles que se chegam a Ele. Glória a Deus. Então, meus queridos, a glória estará lá em cima. E ela nunca falhará. É a nuvem espessa para quem é inimigo. É a nuvem cheia de águas carregada. É a nuvem negra para os inimigos. Onde os inimigos sofrerão tsunami. Serão mortos pelas águas do Mar Vermelho. É a nuvem como juízo para castigar os inimigos. Mas do outro lado, nós estamos em terra seca, porque a nuvem, ela é coluna de fogo para poder enxergar a nossa caminhada cristã. Mas também ela se torna durante o dia uma coluna de nuvem para nos refrigerar do sol causticante. Então nós estamos andando em terra firme, porque a luz da glória de Deus é lâmpada para os meus pés, porque a palavra de Deus está no meio da nuvem. Porque é a nuvem que vai revelar a palavra aqui. Então a palavra já vem com a nuvem, mas a revelação tem que estar em cima do monte. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Ele vem do Senhor, o meu socorro, que fez os céus e a terra. Então, para os inimigos, a nuvem cheia de água vai trazer uma enxurrada, vai matar eles afogados. Mas para nós estamos pisando em terra firme. Nós vamos chegar ao patamar, lá em cima, do Monte Sinai. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 24, o autor aos Hebreus disse: chegaste ao Monte Sião, glória a Deus, um tipo do Monte Sinai. Chegaste a Deus, aos anjos, às miríades, a Jesus, ao sangue da nova aliança. Então chegaste, isto é pela fé. Nós chegamos aqui já hoje pela fé. Então por que chegar lá no monte? Qual a razão de chegar lá no monte? Porque aqui no monte, aonde Deus vai se revelar com fogo, aonde Moisés vai receber o batismo com fogo. Então Moisés, ele vai ser batizado com fogo. O batismo com fogo é o batismo no Pai. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, o batismo no fogo é o batismo do Pai. Porque o Pai envolveu Moisés. Era o Pai envolvendo Moisés com fogo. O batismo com fogo. Então a nuvem estava levando o povo de Israel para onde? Para ser batizado com fogo. Por quê? Porque o povo de Israel, eles tinham que ser batizados, ok? Israel tinha que ser batizado aqui, porque lá em Atos diz que o povo foram batizados com o Espírito Santo. Jesus disse: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Então, o batismo com fogo aqui, o povo de Israel recebendo o batismo com fogo, todo o povo de Israel, certo? Todo o povo de Israel tinha que ser batizado com fogo, para quê? Para testemunhar. Olha aqui, ó. Testemunhar às nações o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus é. Ok? Então, levar Deus para as nações, por causa do batismo com fogo. Por isso, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficai, até que receba o batismo com o Espírito Santo. É forte. Então, veja, no Antigo Testamento, o batismo com fogo é o batismo na pessoa do Pai. Moisés era a sarça, o homem que estava no meio do fogo e não morria. Então,
O povo de Israel não subiu porque estava com medo do batismo com fogo. Muitos hoje têm medo do batismo com o Espírito Santo. Moisés diz, ou seja, o povo de Israel diz, sobe tu, Moisés, porque nós estamos com medo, nós vamos morrer. Era fogo. O povo achava que ia morrer, pensando que o fogo destruiria o povo de Israel. Então a forma da nuvem, ela veio como fogo. Glória a Deus. Por isso que 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 ao 2, diz que eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, veja, a parte da nuvem, ok? E no mar. Olha a revelação aqui. Glória a Deus. A nuvem levaria o povo de Israel a ser batizado aqui com fogo, ok? Porque depois que a nuvem apareceu, passou 6 dias, então veio o fogo de Deus. Na nuvem, o batismo de cristão, batismo nas águas. Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2. Eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Simbolizando o batismo nas águas, hoje, no mar. O batismo, ou seja, na nuvem, o batismo com o Espírito Santo, nas águas com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Só faltava o batismo com fogo, glória a Deus, porque o fogo apareceria no 7º dia. Então é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. É o Espírito Santo que nos leva ao corpo de Jesus por meio das águas. Ok? E é o Pai que nos batiza com fogo. E Jesus nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. O batismo no fogo é o fogo do Pai. O batismo com o Espírito Santo é o batismo efetuado por Cristo. O batismo nas águas é o Espírito Santo levando nós para o corpo de Jesus, recebendo a ceia do Senhor. Veja mais. O povo não queria subir. Como é que o povo não quis subir? Uma vez que eles estavam acostumados com a nuvem aqui, no nível do povo, era só subir. Não era a mesma nuvem. O povo não quis subir, ele não estava acostumado com a nuvem aqui. Então, por que o povo não quis subir se era a mesma nuvem que estava aqui, mas agora está lá no monte? É uma pergunta que devemos fazer. A nuvem que estava tão perto, mas tão perto deles, no mesmo nível, térreo, agora Deus chama para ter uma comunhão com Deus lá no cume do monte. Já que estamos acostumados com a comunhão com Deus no nosso lar, na nossa casa, temos que ter a comunhão com Deus na nossa igreja. Então, aonde nós estivermos, nós temos que ter uma comunhão com Deus. Por isso que Deus nos chama para ter uma comunhão com Ele no monte. Então, meus queridos, a nuvem que protegeu estava no mesmo nível deles. Agora estava chamando lá para cima para ter um particular com cada um do povo. Era lá em cima que Deus ia imprimir no coração de Israel, de cada um dos filhos de Israel, imprimir a lei de Deus. Era lá no cume do monte. Era a ação da glória da presença de Deus. O povo não quis subir a esse patamar. Então, Deus queria e quer entregar suas leis para que o homem seja abençoado no coração, para que o homem seja abençoado. Então, meus queridos, vejamos. O primeiro nível que estamos estudando é o nível da nuvem, mas que estamos sendo perseguidos. O segundo nível é o nível
que o pessoal, o povo estão aqui, não está crendo em subir. Então, é o nível da incredulidade. Então, o segundo nível, primeiro nível, perseguição. O segundo, incredulidade. O terceiro nível é o nível da oportunidade para os que estão preparados. Quando a oportunidade se une com a preparação, nós temos um resultado que é a vitória. A vitória ela só é conseguida quando nós que estamos preparados recebemos a oportunidade. Lembra de Levi, quando Moisés perguntou: quem quer estar do lado do Senhor? Eu, nós. Então, tem que estar preparado para o chamado. Resultado. O povo não quis subir de jeito nenhum. Então Deus, Ele trouxe a sua nuvem para cá. Olha o que foi que Deus fez. Deus trouxe o Espírito Santo para cá, para o nosso coração, onde está entre a alma e o nosso espírito humano. Então Deus trouxe a sua nuvem para cá, para o nosso interior, para o lugar santíssimo, que é o nosso espírito humano. Então, nós somos responsáveis para que esta chama da presença de Deus, da nuvem da glória de Deus, esteja no nosso coração e que ela se manifeste tanto de dia como de noite. Então, a manifestação da nuvem à noite será como luz, será como fogo, será como glória. Então, transforme a sua glória do dia em uma glória da noite. O sacerdote, às 6 horas da tarde, ele chegava aqui, acendia o candeeiro. 6 horas da tarde, ok? Então, às 6 horas da tarde, Deus fazia com que a nuvem que estava sobre o povo se tornasse em fogo. De dia era nuvem e de noite era fogo, uma coluna de fogo. Então, queridos irmãos, isto acontecia da mesma hora, 6 horas da tarde, aqui e aqui. Então, quando o sacerdote acendia aqui, um foguinho, era quantas lâmpadas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Estou fazendo o candeeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o meio do 7? Só contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 7, 6, 5. O meio do 7. O 4. Então, vocês observam que nas 6 horas da tarde, o sacerdote acendia, com um foguinho. Vinha um foguinho aqui e acendia as 7 lâmpadas. Quando ele chegava nas 7 lâmpadas, Deus acendia a nuvem de noite. Glória a Deus. Estava ligado ao candeeiro. Isso aqui é uma revelação, meus irmãos. Quando o sacerdote acendia o candeeiro, na 7ª lâmpada, Deus acendia lá em cima. Glória a Deus. Lá fora. Aqui em cima, Deus acendia a parte aqui de cima, essa nuvem que estava aqui em cima do tabernáculo de Moisés. Deus acendia ela lá fora. E essa nuvem esteve acesa muitos e muitos anos, durante a noite. Glória a Deus. Então, meus queridos, precisamos do fogo de Deus na nossa vida, não só de dia, mas também de noite. Glória a Deus. O sacerdote era ele. É você que tem que acender o pequeno fogo no seu coração, para que Deus acenda uma grande tocha diante deste mundo, porque o mundo vai ver a grande tocha que está lá fora. É o mundo que vê o fogo de Deus na nossa vida. É o mundo que vê a glória de Deus na nossa vida. Então é nós que colocamos o foguinho no candeeiro. Glória a Deus, aleluia.
mas é Deus quem acende a tocha diante do mundo. Glória a Deus. Partindo, depois que a nuvem saía, eles partiam. Depois que a nuvem parava, eles acampavam. Então, era muita gente, meus irmãos. A hostes de Israel, ela se arrumava para partir de acordo com a nuvem. Glória a Deus. Tinha momento que a nuvem ficava só à noite. A nuvem ficava parada só à noite. Aí de manhãzinha cedinho, Moisés, bora pessoal, a nuvem já está saindo. Então todo mundo, nem arruma aí o tabernáculo, nem coloca nada. Então amanhã bem cedinho a nuvem já vai sair. Então, meus irmãos, quando a nuvem está parada, ela está calma. Então, tem um momento de nós estarmos tranquilos. Mas tem momentos que a nuvem está em movimento. Eu tenho que estar acompanhando o movimento da nuvem. Então, o tempo que ela estiver, eu tenho que estar. Muitos pastores, líderes de igreja, só ficam 6 meses, porque é o tempo da nuvem de Deus no seu ministério. Ele vai para outra igreja e fica mais 5 anos. Então, o tempo da nuvem no seu ministério em outro lugar. Depois ele fica mais 10 anos em outro lugar. Então, é o tempo da nuvem de Deus que ele fica naquele terceiro lugar. É assim que Deus revela o tempo. E a gente tem que seguir a nuvem. Não adianta querer ser dono da igreja. Como hoje tem uma moda, passando de pai para filho, segurando a igreja como se a igreja fosse do líder. A igreja é de Jesus. A nuvem está andando. Então, se você não for, você vai sofrer sem a nuvem da glória de Deus. Você tem que seguir a nuvem, porque a igreja é do Senhor Jesus. A noiva é do Cordeiro. Eliezer não é dono da noiva. Glória a Deus. Então, o tempo que a nuvem ficava está onde escrito? Números capítulo 9, versículo 21 e 22. É onde fala que ela ficava apenas uma noite, ela ficava 1 dia, 2 dias, 1 mês, até mesmo 1 ano. Então a nuvem tinha um tempo de ficar. Ela tinha um tempo de descansar. E tinha momento que a nuvem ficava só um pouquinho de tempo, só para beber água, tomar uma canja, ficar descansando. Beber aquela águazinha para refrigério. Então, bebe aí uma águazinha, toma um fôlego, porque já estamos de partida. Glória a Deus. Temos que obedecer à manifestação da nuvem de Deus. Concluindo, Jesus é a revelação atual da sua pessoa humana, mas ele foi a nuvem que estava diante do povo de Israel. Este Jesus que era nuvem com uma coluna de noite de fogo. E nós observamos que ele foi a revelação final do Pai, Hebreus 1:1. Quando ele nasceu, se lembra daquela trajetória que os pais foram até Jerusalém e perderam o menino Jesus? Ele já estava com aproximadamente 12 anos. Onde estava Jesus? Vocês querem saber? Só respondo se vocês perguntarem. Querem saber, né? Então pronto, vou responder. Glória a Deus. Então vou responder onde é que estava Jesus. Mas procuraram quantos dias? 3 dias. Isso aqui é uma revelação da palavra. Não é de cabeça de gente não, viu? É do texto. Quando eu falo, irmãos, uma revelação, não é porque eu estou recebendo uma luz aqui, não. É do texto lido lá atrás. É dos textos escritos. Revelação do texto. De Ageu. Ok? Então vamos lá. Jesus passou 3 dias sumido, à vista dos seus pais. Procuraram Jesus, não encontraram de jeito nenhum. Então onde foi que estava Jesus? Você nunca ouviu isso falar. Então vamos revelar aqui. Vocês vão ter que ler Salmo 27, certo? Salmo 27, aonde fala uma profecia que Jesus vai estar nos átrios e ele vai dormir. Ele vai dormir lá. Então veja que ele passou quantos dias? 1, 2, 3 dias. Se lembra do monte? Vamos fazer aqui?
tempo de Herodes, eu tenho do mesmo formato do monte, o mesmo formato do tabernáculo de Moisés, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó, tempo de Herodes, 1, 2 e 3. Jesus passou quantos dias? Sumido? Ó, 3 dias. Não encontraram Jesus de jeito nenhum. O primeiro dia, onde é que ele estava? Ele estava aqui, ó, nos átrios do Senhor. No segundo dia, ele estava onde? Estava no lugar santo do Senhor. No terceiro dia, ele veio dormir aqui dentro, no lugar santíssimo. Salmo 27. Irmão, por que ele veio para cá e dormiu? Ele é a arca encarnada. Aqui não tinha arca, então ele veio para o lugar dele mesmo. Então ele ficou aqui para cumprir as profecias. Ele veio para cá para cumprir a profecia. Salmo 27. Outra coisa, Ageu diz que a glória da segunda casa, essa aqui, ó, do tempo de Herodes, templo de Herodes, será maior do que a primeira, templo de Salomão. Por que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Porque Jesus, ele estava dentro do lugar santíssimo, revelando a glória de Deus na segunda casa. Porque não tinha nenhuma beleza no templo. O templo de Salomão não se pode comparar a beleza com o templo de Herodes. A riqueza que tinha, o ouro, a prata, aqui não tinha. Então qual era a riqueza? Qual era a glória maior que tinha na segunda casa? Jesus. Jesus era a glória maior que a primeira casa não tinha. Jesus estava como um homem encarnado, a arca, a glória, o caboude de Deus estava aqui. Então, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, Jesus, Deus fez com que ele saísse do seu lugar original, que é o céu, lugar santíssimo, para vir para a terra. E na terra ele teve como a arca de Deus, como a glória de Deus. Quem visse Jesus e cresce em Jesus, receberia a sua cura. Jesus traria o quê? Descanso e alivio para os oprimidos. Jesus, ele era o caminho, a verdade e a vida. E pode ter certeza que isto é verdade, porque depois que encontraram Jesus, depois do terceiro dia, onde você estava, menino? Eu estava tratando dos negócios do meu pai. Essa casa aqui, meus irmãos, ainda no tempo da lei, Jesus disse, eu vim tratar dos negócios do meu pai. Eu vim ter uma experiência no átrio, eu vim ter uma experiência no lugar santo, eu vim ter uma experiência no lugar santíssimo. Jesus cumpriu os 3 lugares, nos 3 dias que estava sumido. Então, meus irmãos, o cumprimento de Ageu, a glória da segunda casa, o caboude de Deus, estava lá dentro e era direito de Jesus estar aqui dentro. Jesus tinha todo o direito, mesmo não sendo de Levi, porque ele era como Moisés. Se lembra de Moisés? Entrava a qualquer hora aqui dentro. Então Jesus era como Moisés, ele podia entrar qualquer hora que quisesse no lugar santíssimo. Porque Moisés profetizou, vai levantar um semelhante a mim. Então ele podia entrar aqui na hora que quisesse. Porque ele é o sacerdote da ordem universal, da ordem segundo Melquisedeque. Ele não podia ser sacerdote levítico, já que é uma ordem inferior, então ele era da ordem superior. Ele não tinha como passar pelo um sumo sacerdote, ele tinha acesso direto a Deus. Então, meus irmãos, Deus revelou a sua própria vontade, quando trouxe Jesus para fora do tabernáculo, fazendo com que o povo sentisse e visse e tocasse
na glória de Deus. Assim fez com que a glória de Deus envolvesse no coração do homem, e assim a glória saiu de trás das cortinas. A glória saiu de trás das cortinas e veio ter uma experiência com o homem no coração do homem. O homem, ele tem hoje que andar, seguir os ensinamentos e estar no meio da glória de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser.